Agradeço a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo por este dia, 27 de novembro de 2024. Meu querido Pai, meu querido Deus e meus prezados amigos, neste 27 de 11 de 2024, e hoje, meus queridos amigos, há 100 anos, nós estamos em 2127, o fim do tempo determinado do Pai. Capítulo 21, versículo 27, quem tiver ouvido, ouça o que diz os capítulos e os versículos deste grande documentário. Vejamos o que diz os 7 capítulos e os 10 versículos, revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1, que Deus lhe deu para mostrar as coisas que têm que acontecer. Enviou o seu anjo e notificou o servo João. 7 capítulos e 10 versículos. Revelação de Jesus Cristo, que diz X capítulo 22, D versículo 4, A versículo 1, E versículo 5. P capítulo 15, B versículo 2 e F versículo 6. Que aqui revela em primeiro lugar 3 capítulos e 4 versículos. Capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5, e capítulo 15, B, versículo 3 e versículo 6, que revela o capítulo 22, versículo 4, e capítulo 1, versículo 5, revela 2, 4, 8, 9 e 14, capítulo 14, e o capítulo 15, P, capítulo 15, versículo 2, versículo 6, revela o versículo 14. O, capítulo 14, e o, versículo 14. Capítulo 3, versículo 4, e o versículo 6. C, capítulo 3, de versículo 4, e A, versículo 6. Que este capítulo 3, versículo 4 e versículo 6, revela o século I, ano 34, que Jesus Cristo foi morto e crucificado. No século I, ano 34, e versículo 6, aos 33 anos de idade, e 3 e 3, 6. Quem tiver ouvido, ouça o que eu vou dizer a gente. E o capítulo 3, versículo 4 e 6, o versículo 6 revelou o capítulo 6, o capítulo 6 revelou o versículo 5. E o versículo 5 revelou o capítulo 5, versículo 06. 7 capítulos e 7 versículos da revelação de Jesus Cristo. E 5 capítulos e 5 versículos do Apocalipse, que é A, capítulo 1, P, versículo 15, O, capítulo 14, C, versículo 3, e A, capítulo 1, L, versículo 11, P, versículo
I, capítulo 9, P, versículo 15, S, capítulo 18, e é versículo 5. Apocalipse. Apocalíptico, 2 capítulos e 2 versículos, para completar os 7 capítulos e 7 versículos do grande Apocalipsítico. 14 capítulos e 17 versículos, com mais 6 capítulos do Apocatastase, que é A, capítulo 1, P, versículo 15. O, capítulo 14, Apó, C, capítulo 3, A, capítulo 1, T, versículo 19. E T, capítulo 19, versículo 1, S, capítulo 18 e versículo 5. Com 6 capítulos, esse versículo do grande Apocatastase, revelação de Espírito, formado para revelar os 22. João formou 21 capítulos e 23 versículos para a revelação do grande documentário, que é o capítulo séculos 2000, que revela capítulo 20, 22 capítulos, 20 capítulos e 23 versículos dos séculos 1, do século 21, e no capítulo 21, versículo 3, que revela 100 anos, esses 20 capítulos e 23 versículos do grande Apocalipse, do grande Apocatastase e da grande revelação de Jesus Cristo. Revela 100 anos, revela o dia, o capítulo 21, versículo 23, que diz que, capítulo 21, versículo 23, diz: a cidade não necessita de iluminação, porque não precisa de sol e nem da lua, porque a glória é Deus que ilumina e a luz é o Cordeiro. Se tem ouvido, ouça. O dia 21 de novembro de 2024. É o dia da 8ª revelação. L, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 15. L, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 19. E V, capítulo 21, ao versículo 27, que vamos revelar hoje. Neste dia 21 do 11 de 2024, é o dia da 8ª revelação do capítulo L, versículo 11, com o capítulo 21, canal Voz da Profecia, que vai acontecer, que traz a interpretação e traz a certeza do que vai acontecer nestes 100 anos de 2024
2024 a 2124. Portanto, vamos começar. Eu sou um ancião, Francisco Ferreira, de 79 anos e 4 meses. O canal Voz da Profecia é meu. A voz vem do Alfa, do Ômega, do primeiro e do último, chamado e chamada Teodiceia, composto de 14 capítulos, 17 versículos, com mais 6 capítulos, chamado Apocalipse, formado por 20 capítulos e 23 versículos. 7 capítulos, 10 versículos da revelação de Jesus Cristo, 7 capítulos e 7 versículos do Apocalipse, 5 capítulos e 5 versículos do Apocalipse e o Apocalipse 5, 2 capítulos e 2 versículos, que é T capítulo 9, e versículo 9, C capítulo 3, O versículo 14, do anjo daquele de Laodiceia. E hoje vamos trazer a data 21/11, que traz a data do que vai acontecer no 21/11/2024. Está no capítulo 21, versículo 24, o dia 21/11/2024, é o princípio, no dia 21/11/2024, é o fim, é o princípio destes. E 2124 é o fim deste sistema de coisas. E começa capítulo 1, versículo 1. Vamos começar. L capítulo 11. L capítulo 11, A versículo 1. Diz: foi-me dada uma vara semelhante uma de Agumessor, e disse-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com os seus adoradores. Capítulo 21, A, versículo 1. Vi então um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. L, capítulo 11, e B, versículo 2. E disse: o átrio fora do templo, porém deixa de lado, e não meça, pois é dado aos gentios que hão de calcar os pés na cidade santa por 42 meses. Vê capítulo 21,
versículo 2. E eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para um esposo. L, capítulo 11. C, versículo 3. Mas incumbirei as minhas duas testemunhas, vestidas de saco, e de profetizarem por 1266 dias. V, capítulo 21. C, versículo 3. E ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens habitará com ele, e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. L, versículo 11. D, versículo 4. São as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm adiante do Senhor da terra. V, capítulo 21, de versículo 4. Enxugará todas as lágrimas dos olhos, e não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque o passou a primeira condição. L, versículo 11, E, versículo 5. E se alguém lhe quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos com efeito. E se alguém quiser ferir, cumpre assim que seja morto. V, capítulo 21, versículo 5. Então, o que está assentado no trono disse-me: eis que eu renovo todas as coisas. E disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. L, capítulo 11. F, versículo 6. Eis, esse homem tem poder de fechar o céu, para que não caia chuva durante os dias de sua profecia. Tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra sempre que quiser. Todas as sortes de tragédia. L, capítulo 11. E G, versículo 7. L, capítulo 11. L, capítulo 11. E F, versículo 6.
E novamente ele disse-me, está pronto, eu sou o alfa, o ômega, o começo e o fim. E quem tem sede, eu darei gratuitamente da água da vida. Agora sim. Capítulo 11, G, versículo 7. Mas, depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo e fará guerra e os vencerá e os matará. Vê, capítulo 21, e G, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Capítulo 11, H, versículo 8. E seus cadáveres vedarão na rua da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor foi crucificado. G, V, versículo, V, capítulo 21, e H, versículo 8. E os tíbios, e os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, e os idólatras, e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque de fogo de enxofre, a segunda morte. L, capítulo 11. E, versículo 9. E muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, virão para vê-los por 3 dias no meio e não permitirão que sejam sepultados. Capítulo 21. E versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias de 7 flagelos e disse-me, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ellen, capítulo 11. J, versículo 10. Os habitantes da terra se alegrarão, por causa deles se felicitarão mutuamente e mandarão presentes a uns aos outros, porque esses 2 profetas que tinham sido os seus tormentos. Capítulo 21, capítulo V, capítulo 21, J, versículo 10. E levantou-se em um espírito, levou-me em espírito a um grande alto
E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus. L, capítulo 11, e L, versículo 11. Depois disso, e depois de 3 dias, veio um sopro de vida, vindo de Deus, e penetrou e puseram-se de pé. E a grande e o grande terror caiu sobre aqueles que viam. V, capítulo 11. V, capítulo 21. L, versículo 11. Revestida de glória de Deus, semelhava seus esplendor, uma pedra muito preciosa, tal como jaspe e cristalino. N, capítulo 11. E N, versículo 12. Ouviram uma forte voz do céu que dizia: sobe aqui. E subiram então para os céus em uma nuvem, enquanto os seus inimigos os olhavam. V, capítulo 21. M, versículo 12. Tinham grande e alta muralha, com 12 portas, por 12 anjos. Nas portas estavam gravadas o nome dos 12, as 12 tribos dos filhos de Israel. N, capítulo 11, e N, versículo 13. Naquela mesma hora produziu-se grandes terremotos. Caiu uma 10ª parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas, e os demais, aterrorizados, deram glória aos Deus do céu. V, capítulo 21, em versículo 13. E no oitante, e no oriente, havia 3 portas, os sentiam 3 portas do sul, 3 portas ao ocidente, 3 portas, e L, capítulo 11, versículo 14. Terminou assim a segunda desgraça, e eis que dessas sobrevieram a terceira. V, capítulo 21, versículo 14. A muralha da cidade, que tinha 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. L, versículo 11, e P, versículo 15.
trombetas, e a última trombeta é chegada o reino de Deus. Capítulo 11 e versículo 15. O sétimo anjo, no capítulo 15, no versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Em capítulo 11, que versículo 16 e versículo 16. Voltamos ao som da trombeta. Ele, o sétimo anjo, trocou a trombeta. É chegado o reino de Deus. E o sétimo anjo tocou a trombeta e ressoaram então no céu altas vozes ao império do nosso Deus e do seu Cristo. Estabeleceu sobre o mundo e reinará por séculos e séculos. Vê capítulo 21 e versículo 15. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro e com medida para medir a cidade e as suas portas, e uma muralha e a muralha. Ele, capítulo 11, e que, versículo 16, a cidade formava um quadrado, o comprimento igualava a largura, mediu a cidade com a vara 12.000 estádios, o comprimento e a largura e a altura eram iguais. L, capítulo 11, R, versículo 17, dizendo: graças te daremos, damos, Senhor, Deus, dominador, que é e que era, porque assumiste a tua plenitude e o teu poder real. E vê capítulo 11, vê capítulo 21, versículo 17. E mediu a muralha 144 escovados, segundo a medida humana, empregada pelos anjos. Versículo 11, esse versículo 18. E se irritaram os pagões, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos servos, os profetas, os santos, os que temem o seu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Vê capítulo
material da muralha era jaspe. E a cidade, como puro, semelhante a puro cristal. E N, capítulo 11, e versículo 19. Abriu-se o N, capítulo 11, versículo 19, abriu-se no versículo 19 o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do testemunho e houve relâmpago e vozes de trovões e terremotos e fortes saraios. Aqui termina o L capítulo 11 e o versículo 19 e entra o M capítulo 12, a mulher e o dragão. E V capítulo 21, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19, diz: os alicerces da muralha da cidade eram ornados de todas as espécies de pedra preciosa. Primeiro era jaspe, o segundo safira, terceiro de calcedônia, quarto esmeralda. Capítulo 21, versículo 20, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisolito, o oitavo de berilo, nono de topázio, décimo de crisopário, um décimo de jacinto e um décimo de ametista. Capítulo 21 e versículo 21. Cada qual das 12 tribos eram feitas de uma só pérola. Uma avenida da cidade era de ouro, transparente como cristal. Capítulo 21 e versículo 22, vamos chegar lá. Não vinha nela, porém, um templo algum, porque o Senhor, Deus, dominador, e o seu templo, assim como o Cordeiro. Capítulo 21, versículo 23, como já falei lá atrás, que diz: a cidade não necessita de sol, nem de lua, e nem de iluminar, porque a glória é de Deus, é quem ilumina, e a luz é no Cordeiro. Capítulo 21, versículo 24, de nós estamos, capítulo 21, versículo 24, que aqui chegamos no ponto determinado de 100 anos, de hoje, 2024, está aqui no capítulo 21, versículo 24 de hoje. Capítulo, marcando dizendo não, 2124, capítulo 21, versículo 24 de hoje. E as nações de hoje é 100 anos. Quem tiver ouvido, ouça. De hoje é 100 anos, andarão na luz. Mas os reis da terra levarão a ela a sua opulência. Em 2025, no ano que entra, capítulo 20, versículo 25, que está, capítulo 2, versículo 25 de Tiatira, está marcando 2125, capítulo 21, versículo 25, dizendo: não se fecharão, suas portas não se fecharão, após não haverá noite. Capítulo em 2125,
126, que vai revelar em capítulo versículo 26, 2026, em 2026 que vai completar 100 anos, levarão ela à opulência e à honra das nações. Em 2127, que marca 2027 é 100 anos, não entrará nela nada de profano, nem ninguém que pratique abominação e nem mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Está revelado o capítulo 11, como capítulo 21, está revelado. Agora, voltaremos o quê? O capítulo e o capítulo 11, versículo 19, termina o capítulo 11, o final, que se abriu, que no capítulo 19, abriu-se o templo de Deus no céu e pereceu o templo. A arca apareceu a arca do testemunho, e houve relâmpago e voz de trovão, e terremoto forte, com fortes rajadas. Entra a nona revelação da interpretação no dia 13 de dezembro, que reina N capítulo 12 e ao N capítulo 13. N capítulo 12, capítulo 13. O capítulo 12, versículo 1 ao versículo 17, e o N capítulo 13, versículo 1 ao versículo 18, que é no dia, que vai ser no dia 13 de dezembro de 2024, tem que ser lido esta revelação, que eu não sei se estarei vivo nesse dia, meu Pai, que eu estive muito doentezinho, estou cadavérico, quebrei 4 quilos, ombro no corpo, estou debilitado, não sei se estarei com esta revelação no dia 13 de 12 de 2024. E o capítulo 13, o capítulo 12, versículo 17, então vem a guerra no capítulo 17, capítulo 12, versículo 17, o último capítulo diz, e estes então se irritou com a mulher e vão fazer guerra ainda, a guerra continua. O resto da descendência da mulher, os mandamentos que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O capítulo 18 estabeleceu, e o capítulo 18, o capítulo 13, versículo 1, estabeleceu-se na praia, que está no capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria, quem tiver ouvido calcule o nome da fera, porque o nome do homem e o seu nome é 666. Mas depois chegamos ao capítulo 22 e ao versículo 1 termina. Então, aí vamos lutar o quê? A primeira, a segunda trombeta já foi tocada, nós estamos em 2024
E nesses 5 anos, até 2029, tem que tocar três, três, três trombetas. Três trombetas. Tocar as 3 trombetas, veja bem, a primeira trombeta. Então foi tocada a primeira trombeta em 2021. Pode ler que está no capítulo 8, versículo 7. E a segunda trombeta vai ser tocada no capítulo 8, versículo 8. E o versículo 9. A terceira trombeta vai ser tocada no capítulo 8, versículo 10 de Tiatira. Versículo 11. E no capítulo 11 de Tiatira ainda, vai tocar essas 3 trombetas. E, então, a esta altura, vai tocar o que vai tocar a sua segunda trombeta em 2029, o quinto ano, capítulo 1, versículo 9, o quinto ano vai tocar essa trombeta e vai descer. E vai cair do céu à terra uma estrela. E vai ser entregue a chave do poço do abismo. Então, daqui para 2031, capítulo de Salmo, tem que tocar. Essas 4 trombetas vai ficar, as 3 trombetas, que está dizendo a esta altura, na igreja de Salmo, a esta altura, na minha visão, eu vi uma águia voando pelos ares, no meio do céu, clamando em alta voz: ai, 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 os que habitam na terra, por causa do restante do sonho das 3 trombetas que não hão de tocar. Então, meus queridos amigos, feito e comprovado, agora vou acompanhar. Agora temos aqui, no dia 13, se eu for vivo, eu tenho 4 profecias para vocês. Primeira profecia começa na capital de Natal. Começa em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O seu capítulo está N capítulo 13, A versículo 1, T capítulo 19, A versículo 1 e versículo 11. E a do Rio Grande do Norte. A segunda profecia é do R, Rio Grande do Sul, S1, Rio Grande do Sul. E a terça e a quarta parte, Israel, profecia de Israel. E Israel, L-E-A-C. Irei terminar o capítulo 22, versículo 1 e revelar o capítulo 13 com 12, e não é 11 com 10, é 11 com 21. E voltamos às profecias e marcar alguma coisa aqui é para dizer. E o Apocalipse está revelado, porque a primeira foi 14 de abril. 14 de abril. A segunda, 15 de maio.
16 de junho, 17 de julho, 18 de agosto, 19 de setembro, 20 de outubro e 21 do 11, que foi hoje. E a oitava. Você pode reparar que está feita a interpretação e agora vamos voltar ao som da instrumentação. Daqui a 100 anos, é que está a grande guerra está travada, a guerra dos 100 anos. E, mais uma vez, lembrando que Soberão vai subir o céu, muito vão subir para o céu. Mas o céu é aqui, é a nova Jerusalém que desce do céu. O Pai fez a terra para ser habitada. E então, ninguém vai subir o céu vai descer. Jerusalém, a cidade da morte dos profetas, é o nosso céu. Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado, Senhor, por me conceder ainda vivo, que eu estive um pouco meio doentezinho, estou doente. Estou gravei esse vídeo, porque tinha que gravar, o Pai me ajudou. Mas não era para mim estar mais vivo. Eu já estou pronto para viajar. No dia 5, no dia 4 de dezembro agora, eu vou receber a minha catacumba que está pronta para eu qualquer hora viajar. Talvez, quem sabe é Deus, mas talvez 2025, talvez eu esteja com vocês. E poderia estar. E se eu estiver, estou estudando e declarando para vocês o Apocalipse. E agora é que vocês estão entendendo o que é o Apocalipse. Muitos não estão entendendo. Mas aqui, abra o seu computador, pode reparar capítulo por capítulo e versículo por versículo, que está revelado e interpretado. E vocês vão saber a verdade, se Deus me der essa ordem, vocês vão saber o que é a profecia dos 20 capítulos e dos 23 versículos do grande Apocalipse. Aqui não erra, aqui é verdade comprovada. E revelação, os homens profetizaram até João para cá, toda a profecia que for, a não ser nos 20 capítulos do Apocalipse 23 versículos, se não for pelos capítulos e versículos, não é verdadeiro. Dá errado. Porque tudo vai daqui para 2100,
em 24, dizendo, é para tocar as três trombetas. Vamos começar as coisas difíceis, vamos começar em 2025. Cada um guarda o que tem, até que o Pai venha. Capítulo 22, versículo 25. Guarda o que tem, até que o que venha. Aquele que praticar a do Pai, o Pai vai dar poder sobre nações. Que no capítulo 28, capítulo versículo 28, quem merecer, o Pai vai dar nesse dia a estrela da vida. Vai terminar de separar para ovelha dos cabeças. E quem quiser ouvido, ouça. E obrigado, Senhor. E até a próxima oportunidade, se o